Boa noite. O Canção Nova Notícias começa agora com os seguintes destaques. Papa Francisco na terra da Jornada Mundial da Juventude. O primeiro dia marcado por encontros com autoridades civis e religiosas. Um dia importante para católicos de todo o mundo. Igreja celebra a festa do perdão de Assis e concede indulgência plenária aos fiéis. A restauração de pintura e artes de catedral no interior de São Paulo. Violência contra a mulher não tem desculpa. Supremo Tribunal Federal decide que tese da legítima defesa da honra é inconstitucional. Superação que aumenta a fé. Homem recebe sacramentos da igreja depois de 104 anos de vida. A alegria como vocação. Uma feira vocacional da JMJ com 150 caminhos que levam à igreja. Quarta-feira, 2 de agosto de 2023. O Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança, está só começando. O peregrino mais ilustre da Jornada Mundial da Juventude chegou hoje a Lisboa. Papa Francisco desembarcou na capital portuguesa e o primeiro compromisso foi uma visita de cortesia ao presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Em seguida, o Santo Padre fez um primeiro discurso. Peregrino número 1 da JMJ Lisboa 2023 partiu bem cedinho de Roma, rumo a Portugal, para iniciar a sua 42ª viagem apostólica. O avião em que viaja o Papa Francisco decolou do aeroporto de Fiumicino por volta das 8 horas da manhã. Sendo conduzido por cadeira de rodas e sempre sorridente, foi recebido pela tripulação que embarcou num voo com previsão de pouco mais de 3 horas. Além da comitiva papal, estavam na aeronave cerca de 70 jornalistas internacionais. Após aterrar na base aérea de Figo Maduro, inicia-se uma agenda intensa de compromissos. O avião papal aterrissou no aeroporto militar de Lisboa às 9h54, horário local, após ter percorrido mais de 3 horas de voo. O Santo Padre foi recebido na base aérea de Figo Maduro pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa e 2 crianças em vestes portuguesas ofereceram-lhe flores. Francisco saudou também as delegações presentes e a guarda de honra. Na base aérea também estavam o cardeal patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom José Ornelas, o bispo emérito de Leiria Fátima, cardeal Antônio Marto, e presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, Dom Américo Aguiar. Na sala VIP montada na base aérea, o Papa conversou por alguns minutos com o presidente português, antes de se dirigir ao Palácio Nacional de Belém. Depois da base aérea, o Papa Francisco veio para o Palácio Nacional de Belém, onde foi recebido pelas autoridades civis, religiosas e pela juventude que aguardava o Santo Padre. Na chegada, mais uma vez, o presidente português recebe Francisco, quando teve lugar a execução dos hinos, a guarda de honra e honra às bandeiras. Por fim, o Papa fez a fotografia oficial e a assinatura do livro de honra. Sonhe uma Europa, coração do Ocidente, que use o seu engenho para apagar focos de guerra e acender luzes de esperança. Palavras do Papa expressas no seu primeiro discurso em solo português. Francisco expressou felicidade por estar em Lisboa, cidade do encontro que abraça vários povos e culturas e que nesses dias mostra-se ainda mais universal. Torna-se, de certo modo, a capital do mundo. Sobre a Jornada Mundial da Juventude, o Papa disse esperar que a mesma seja para o velho continente um impulso de abertura universal e explicou, na verdade, o mundo tem necessidade da Europa verdadeira. Precisa do seu papel de construtora de pontes e pacificadora no leste europeu, Mediterrâneo, África e Oriente Médio. E alertou sobre os problemas sociais, levantando os questionamentos. Por fim, recordou as palavras do poeta português Fernando Pessoa: navegar é preciso. Trabalhemos, pois, com criatividade para construirmos juntos. E o último compromisso do Papa Francisco nesta quarta-feira foi a recitação da oração das vésperas. A oração foi feita no Mosteiro dos Jerônimos.
Bispos, membros do clero e de institutos de vida consagrada, seminaristas e agentes de pastoral tiveram uma oportunidade de rezar com o Santo Padre e ouvir de perto as palavras deste primeiro dia de visita ao país. O Papa foi recebido pelo cardeal patriarca Dom Manuel Clemente e pelo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom José Ornelas, que fez uma breve saudação e destacou que esta é uma ocasião para agradecer e manifestar comunhão e adesão da Igreja Portuguesa ao serviço e magistério de Francisco. O discurso foi baseado na vocação dos primeiros discípulos chamados por Jesus nas margens do Mar da Galileia, a fazer-se ao largo e lançar as redes. O Papa chamou atenção para o contraste. Por um lado, pescadores descem do barco para lavar as redes e voltar para casa. Por outro, Jesus sobe e convida a lançar novamente as redes. Francisco explicou que, ao nos sentirmos desanimados, o risco é descer do barco e acabar presos nas redes do pessimismo. E, ao contrário, exortou os religiosos a confiar em Jesus, que continua a tomar pela mão e a levantar a sua esposa amada. Llevemos ao Senhor nossas fatigas, nossas lágrimas. Por isso, levemos ao Senhor as nossas canseiras e as nossas lágrimas, para poder enfrentar as situações pastorais e espirituais, dialogando entre nós com abertura de coração para experimentar novos caminhos a seguir. Francisco disse que não é momento de parar e desistir, mas sim de se aventurar no mar da evangelização e da missão. Para isso, indicou 3 opções. A primeira, fazer-se ao largo para passar do derrotismo à fé, o que só é possível na adoração. É diante do Senhor que encontramos o gosto e a paixão pela evangelização. A segunda é levar juntos a ação pastoral, já que a igreja é sinodal, é comunhão, ajuda mútua e caminho comum. A nós, como igreja, cabe a tarefa de nos fazermos ao largo nas águas deste mar, lançando a rede do Evangelho, sem acusar ninguém, mas levando às pessoas do nosso tempo uma proposta de vida nova. De nosso tempo, uma proposta de vida. E no final da tarde, o Papa Francisco se encontrou com 13 vítimas de abusos sexuais da igreja em Portugal. O encontro foi em clima de escuta e durou mais de 1 hora. Este encontro confirma o caminho de reconciliação que a igreja no país tem percorrido nos últimos anos, colocando as pessoas vítimas em primeiro lugar e colaborando na sua recuperação. E hoje a igreja celebra em todo o mundo a festa do Perdão de Assis. Vamos chamar Sidney Fernandes em São Paulo para entender melhor o início dessa tradição. Sidney, boa noite para você. Boa noite, Wallace, e boa noite a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Olha, Wallace, a história que nos recorda São Francisco de Assis aconteceu em 1216. É o dia da festa do Perdão de Assis, celebrada há 8 séculos, e até hoje, cada fiel pode lucrar indulgência plenária. Foi em 1216 que Francisco de Assis, dentro de uma das igrejas que reconstruiu, a Porciúncula, contemplou a imagem do Senhor e Nossa Senhora e pediu para que todos os confessados tivessem a remissão completa de suas culpas. O Senhor concedeu a graça e Francisco procurou o Papa da época. Ele vai ao Papa e pede então que neste dia as pessoas que fossem à igreja se confessassem, pedissem perdão dos seus pecados, comungassem, rezassem pelo Papa, nas edições do Papa da igreja, pudessem receber o perdão. E o Papa diz assim, claro, Francisco, e o Papa diz para ele, por quanto tempo queres? Ele falou, para a vida inteira, né? A partir daí, o dia 2 de agosto ficou conhecido como o Dia do Perdão de Assis. E todas as igrejas franciscanas pelo mundo celebram a data. Para obter o perdão de Assis, muitas pessoas participaram das celebrações e se confessaram aqui no Santuário de São Francisco, na capital paulista. Para receber indulgência plenária, o fiel precisa ir a uma igreja, né, comungar,
confessar-se. Agora a confissão, ela foi estendida assim, pode ser até 7 dias antes da festa e 7 dias depois. E também rezar nas intenções do Papa, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, nas intenções do Papa Francisco. O aposentado Joel estava feliz em visitar o Santuário de São Francisco, coincidentemente na data do Perdão de Assis. Eu tenho um propósito de confessar de 15 em 15 dias e de vez em quando eu venho aqui. E hoje foi muito bom porque foi diferente. Eu venho aqui, faço uma confissão individual, mas hoje eu consegui participar desse ato penitencial. Foi muito bonito, muito gratificante. Senti muito bem. Sai renovado. É uma festa assim muito espiritual mesmo, né? Que tem toda essa dimensão de nós nos reconhecermos como miseráveis pecadores, mas na misericórdia de Deus podemos sempre de novo recomeçar nossa vida. Vamos continuar falando das riquezas da Igreja Católica? O assunto agora é a restauração da Catedral de Lorena, no interior de São Paulo. A recuperação das pinturas e artes internas do templo, que se perderam ao longo dos anos, é minuciosa. A reportagem é de Genilson Passetti e Alan Toledo. Em janeiro de 2024, a Catedral de Nossa Senhora da Piedade, em Lorena, celebra 134 anos. Há 6 anos, a Comissão de Construção e Conservação foi instituída para recuperar a originalidade do templo. Nós temos um templo de 1890 para cuidar, então é um cuidado permanente e o que se escolheu foi cuidar com uma conduta ética, onde nós procuramos nos orientar com profissionais que nos ajudam a tomar o caminho certo nesse cuidado e restauro. As capelas do Batismo e do Santíssimo já foram restauradas, conectam história e religiosidade dos fiéis. Quando nós entramos numa igreja, e principalmente numa catedral tão grandiosa como esta, nós devemos entrar com o espírito aberto. A experiência é somada à gratidão aos fiéis. Por eles, o projeto atinge os objetivos estabelecidos. Tudo se fez com o recurso dos fiéis. Então é um trabalho constante de motivá-los, fazer com que entendam o valor do edifício que eles têm, porque é um prédio importante. A capela de Nossa Senhora da Guia, tão importante para os navegantes, ganhou cores e recuperou sua originalidade. Manuela foi responsável em restaurar o patrimônio da cidade. Um trabalho repleto de desafios e que durou cerca de 4 meses. A gente resolveu voltar na pintura da década de 30, que é a última inscrição artística, pinturas mais detalhadas. A imagem de Nossa Senhora da Guia também ganhou cuidado especial. Nós tivemos a dificuldade de infestação de cupim, tinha uma trinca, porque ela sofreu uma queda um tempo atrás. Trouxemos de volta a parte do douramento, nas partes de pele, ela estava com uma repintura muito grosseira, então teve esse trabalho de remoção da repintura. E também foi feito o cetro, com a estrela, que é um dos símbolos de Nossa Senhora da Guia. A preservação do ícone favorece a fé e devoção do povo à Virgem Maria. A regulamentação e o aumento de mais dias para a licença paternidade é tema de um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados. Para trazer mais detalhes deste assunto, vamos conversar com Francisco Coelho, em Brasília. Boa noite, Francisco. Boa noite, Yara, e para todos que acompanham o Canção Nova Notícias. O grupo de trabalho parlamentar e diversos grupos de mulheres defendem a formalização da licença paternidade no Brasil, que ainda não foi regulamentada no Congresso Nacional. Depois de 3 gestações, a família de Daniela aumentou. A chegada das gêmeas, há 7 meses, encheu a casa e trouxe mais alegria ao casal. Perceber meu esposo ali do meu lado, nesse primeiro momento, né, nesses primeiros momentos, e nessa vivência em si mesmo, na maternidade, né, o quanto que eu vejo, quanto foi grandioso para mim. A especialista em acompanhamento emocional de famílias que aguardam o nascimento de uma criança explica que a atuação responsável do pai no puerpério é indispensável. A mulher, ela precisa do homem naquele lugar, precisa do homem ali dando aquele apoio.
ele faz parte daquele processo de forma integral, assim como a mãe. O direito já é previsto na Constituição, mas a licença paternidade até hoje não foi regulamentada. O grupo de trabalho criado pela Secretaria da Mulher estuda sugestões aqui na Câmara dos Deputados para viabilizar a aprovação no Supremo Tribunal Federal. Não só discutir e debater, mas aprovar na Câmara dos Deputados um projeto de lei que beneficie as famílias brasileiras e que vá mudar a história do nosso país. A deputada federal Tabata Amaral coordena os trabalhos do grupo parlamentar. O ato ocorre durante o retorno do julgamento de ação direta de inconstitucionalidade por omissão em relação à não regulamentação da licença paternidade. Então, com muita responsabilidade, com as contas públicas, com muito cuidado, especialmente com as pequenas empresas, a gente quer avançar para que tenhamos uma licença paternidade maior e para que a gente tenha esse vínculo familiar ainda mais forte. Inconstitucional. Foi assim que a tese da legítima defesa da honra em caso de agressão contra a mulher foi votada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Com a decisão, advogados estão proibidos de usar o argumento como defesa dos réus. Julgamentos decididos com base na tese podem ser anulados. A decisão foi por unanimidade. Os 2 últimos votos foram das ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber. Para a presidente do Supremo Tribunal Federal, o julgamento desfaz um retrocesso histórico no direito das mulheres. Weber lembrou que o Código Civil de 1916 permitia a perda da capacidade civil das mulheres ao se casarem. Com o entendimento da inconstitucionalidade da tese, os réus acusados de feminicídio e agressão não podem pedir a absolvição ao júri com base na defesa da honra. Os processos julgados com base na regra podem ser anulados a pedido das vítimas e familiares. A legítima defesa da honra passou a ser utilizada no século XVII. O Código Penal de 1940 extinguiu a regra, mas o argumento continuou sendo utilizado em processos criminais para absolvição de agressores. Estava prevista para hoje a retomada do julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas no Supremo Tribunal Federal. Eu deixo vocês agora ao vivo com a repórter Aline Campelo, que tem mais detalhes sobre o assunto. Aline, boa noite, é com você. Uma excelente noite, Francisco, e a todos que nos acompanham ao vivo. O STF voltou, então, a adiar o julgamento sobre o porte de drogas, após o voto do ministro Alexandre de Moraes. O relator Gilmar Mendes pediu prazo de 1 semana para fixar a tese sobre quantidade permitida para usuários. Até agora, são 4 votos a favor da descriminalização, onde o tema começou a ser analisado em 2015. Hoje, o julgamento foi retomado com o voto do ministro Alexandre de Moraes. Os ministros vão decidir se é válido o artigo da Lei de Drogas, que considera crime adquirir, guardar e transportar entorpecentes para o consumo próprio. Já a venda de drogas não será abordada e vai seguir como ilegal. No julgamento, os ministros devem fixar também quais critérios podem diferenciar usuários e traficantes. Após o pedido de vista do então ministro Teori Zavascki, falecido em 2017, 2 anos depois, em 2019, o ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu Zavascki, devolveu o pedido de vista, mas somente neste ano o tema voltou à agenda da Corte. Até o momento, já votaram os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Gilmar Mendes, que é o relator do processo. E hoje foi concedido o voto de Moraes. Volto com vocês aí nos estúdios, Wallace, Yara. Se você é doador de sangue ou tem um filho autista, preste atenção. Uma lei federal recém-aprovada diz que esse grupo de pessoas tem prioridade nos atendimentos. Vamos voltar a São Paulo para conversar com o Sidney Fernandes, que tem mais informações sobre isso, né, Sidney? Boa noite. Outra vez para você. Isso mesmo, Wallace. Recentemente, a Presidência da República sancionou uma lei que autoriza o atendimento prioritário para doadores de sangue e autistas. As informações com Flávio Rogério.
O texto aprovado pelo Congresso Nacional altera uma lei do ano 2000 sobre o atendimento prioritário e a reserva de assentos no transporte público. Essa nova lei modificou o tratamento dado a esses grupos lá na lei anterior, estabelecendo que pessoas com deficiência do transtorno do espectro autista, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo, obesos, pessoas com mobilidade reduzida e doadores de sangue passarão a compor o grupo que terão direito ao atendimento prioritário. O atendimento prioritário aplica-se a diversos estabelecimentos e serviços públicos. Embora a lei não detalhe especificamente quais locais, geralmente vai cobrir serviços de saúde, repartições públicas, bancos, supermercados e qualquer lugar onde seja necessário aguardar em fila. Além disso, empresas públicas de transporte e concessionárias de transporte coletivo devem reservar assentos para os grupos mencionados. No caso de doadores de sangue, a preferência não vale para os assentos no transporte público. Nas filas, eles podem ser atendidos após os demais grupos prioritários. Também será necessário apresentar um comprovante de doação válido por 120 dias. Por hoje é só, mas amanhã tem mais notícias aqui da capital paulista. Meu boa noite a todos e deixo vocês com Yara Naires e a previsão do tempo para esta quinta-feira. Yara, boa noite. Obrigada, Sidney. Bom descanso a toda a equipe. Vamos conferir então a previsão do tempo. O destaque para esta quinta-feira ainda está no sistema de alta pressão atmosférica, que acomete principalmente áreas do centro-sul do Brasil, mas não deixa o norte e nordeste de fora. Como observamos, o interior do nordeste e em partes do sul, do Amazonas, Pará, no Acre, Rondônia e Tocantins, o sol aparece forte e o bloqueio atmosférico marca presença. Os índices registram 12% no Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Minas Gerais e 14% em São Paulo. Níveis críticos, portanto, o cuidado com a saúde deve aumentar. As áreas de chuva continuam concentradas sobre o litoral do Nordeste e em maior intensidade no norte do Amazonas e em Roraima. Territórios onde a umidade relativa do ar apresenta melhores condições. Tardes com temperaturas altas em Cuiabá, que bate os 37 graus, 33 em Goiânia e 32 em Campo Grande. Aqui no Sudeste, o dia pode amanhecer com nevoeiro no norte da zona da Mata Mineira e no sul da região do Vale do Rio Doce. E as máximas atingem os 32 graus no Rio, 30 em Vitória, 28 em São Paulo e 29 em Belo Horizonte. Wallace. Valeu, Yara, obrigado. Vamos voltar a falar de Jornada Mundial da Juventude? Nosso correspondente Roger Ferrari encontrou um grupo de peregrinos brasileiros descendentes de ucranianos que levam na bagagem para a JMJ em Lisboa a esperança de paz naquela região de conflitos do mundo. Vamos conferir? E olha só, a Canção Nova já está presente mais um dia aqui na cobertura da JMJ e agora num dos pontos turísticos mais visitados de Lisboa, no Mosteiro dos Jerônimos. E nós acabamos de presenciar o Papa Francisco que chegou em terras portuguesas e é lógico que a Canção Nova estaria aqui e também brasileiros estavam ali já recebendo o Papa Francisco e eu quero saber com eles como é que foi essa experiência de ver o Papa. Não é a primeira vez, né? Não, essa é a minha 4ª Jornada Mundial da Juventude e estar perto de Francisco é sempre estar perto do sucessor de Pedro, né, da pessoa de Cristo na Terra. É muita alegria, muita alegria. E quais são suas expectativas, já que essa é a sua 4ª jornada, né? Para escutar de Francisco, para vivenciar nesses dias? É sempre renovar a fé na igreja, né? Na pertença da igreja. É muito bom ser igreja católica no mundo. E eu achei muito interessante porque além da bandeira do Brasil que eles estão, eu vejo aqui também uma bandeira da Ucrânia. Eu queria entender, né? Por que vocês estão carregando essa bandeira? Bom, a nossa família é descendente de ucraniano, né? E a gente ficou muito tocado quando a gente descobriu da guerra, quando as notícias saíram da guerra. E a gente trouxe a bandeira mais como símbolo de paz, né? Que é Jesus Cristo e tudo isso, movimento e paz, e é isso. E vocês têm os descendentes, né? E vocês esperam também que essa jornada possa ser um marco, que o Papa Francisco tanto tem falado sobre a paz, né? Então, a oração de vocês, a mensagem de paz para o mundo inteiro, é isso?
É isso. Isso aí, pessoal, nós estamos aqui, você continua acompanhando a Canção Nova na cobertura da JMJ de Lisboa 2023. Os jovens do Ministério Amor e Adoração da Canção Nova também estão em Lisboa, na JMJ. Hoje eles acompanharam a chegada do Santo Padre ao Mosteiro dos Jerônimos. Minha gente, sintam a alegria do povo aqui, esperando o Papa Francisco, que se encontra aqui no Mosteiro dos Jerônimos. Olha aqui, que alegria! Foi uma grande emoção ver o Papa chegar e acho que assim a parte que me tocou mais foi sem dúvida a homilia, as palavras que ele nos transmitiu, em concreto aos agentes pastorais, toda esta vontade de nós sermos pescadores de homens. Estamos muito contentes e agradecemos muito ao Senhor por nos ter concebido esta graça de estar perto do Santo Padre. Hoje celebramos o perdão de Assis, então rezamos, vamos nos confessar dentro desse tempo, como a igreja nos pede, e rezamos pela intenção do Santo Padre o Papa, então não se esqueça também de receber a sua indulgência. Yara, sabia que Padre Pio dizia uma frase muito importante, que a gente precisa de uma única coisa, uma coisa necessária, estar perto de Jesus. Sabia disso? Sabia, Wallace. Pois é. E foi desse jeito, com esse desejo, que um homem mudou a sua vida, José Lourenço. E a decisão do homem de 104 anos é incrível. Ele recebeu no mesmo dia os sacramentos do batismo, da primeira Eucaristia e da Crisma. A cerimônia aconteceu no dia 17 de junho na Capela São Judas Tadeu, em Alto Pequiri, no Paraná. O corpo de Cristo. Tudo começou com as visitas domiciliares da Pastoral da Pessoa Idosa. Dona Sidônia percebeu o desejo de José Lourenço, estar mais próximo de Jesus. Passou, daí eu peguei e falei assim, ô seu Zé, o senhor é batizado? Ele falou assim, eu sou batizado em casa, porque eu nunca fui batizado na igreja, que não existia. Eu já não tenho vontade de batizar na igreja, tenho vontade de batizar, assim, que eu quero tomar a hóstia, aquela hóstia assim, ele falava. Eu tenho que tomar de joelho. Durante um mês, o idoso recebeu formações catequéticas para compreender o significado de cada sacramento. Aos pouquinhos, a gente percebeu que ele realmente estava desejoso da Eucaristia, do sacramento do batismo. E aí, com isso, nós escrevemos, então, ao nosso bispo, né? Pedindo autorização para que fizéssemos o batizado sob condição. E aí, na mesma ocasião, o sacramento da Crisma, também sob condição, caso ele tenha recebido, né, como a gente tinha dúvidas quanto a isso, e nesta mesma ocasião também recebeu pela primeira vez o Santíssimo Corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. No grande dia, a comunidade parou para testemunhar o sim de José Lourenço. Na pessoa dele, na vivência dele, as pessoas que aqui estavam ficaram emocionadas, a perceber também em nós, né, o desejo de verdade de viver o sacramento do batismo, especialmente o batismo, mas também, claro, o nosso cotidiano, a Eucaristia como fonte, mas também o lugar para onde nós devemos correr, que é Jesus Cristo. Eu estou satisfeito, porque depois que foi visível né, eu me orei muito. Que grande exemplo. Emocionante, né? Com certeza. E quer outra história impressionante? Essa aconteceu no avião do Papa Francisco com destino à JMJ em Portugal. O Santo Padre recebeu a carta de um jovem que não conseguiu ir à jornada em Lisboa. Durante o voo a Lisboa, a jornalista da Rádio Cope, Eva Fernandes, entregou ao Papa Francisco a carta comovente. Ela foi escrita por Pablo Alonso Maria, um jovem espanhol de 21 anos que faleceu no dia 15 de julho, vítima de um sarcoma. Pablo sabia que não poderia participar pessoalmente da Jornada Mundial da Juventude e por isso escreveu a carta ao Papa. Na carta, Pablo dizia: "Não sei se ao receber esta carta poderei acompanhá-los na oração ou se em Deus, em sua infinita misericórdia, já me terá chamado."
Nesse caso, espero que Ele me permita dar-lhes uma mão lá do céu, fazendo barulho e festa, como justamente vocês dizem. Pablo disse ainda que sabe por experiência que ninguém pode apagar o fogo interior de um jovem apaixonado por Jesus. Rezo ao Senhor que esse fogo do amor de Deus arda em Lisboa e como gostaria que os jovens conhecessem Jesus, meu amado. Fisicamente estou sem forças, mas a comunhão dos santos me permitirá participar convosco de maneira mais profunda e não menos próxima. As palavras do jovem emocionou Francisco e todos que leram. O jovem Pablo faleceu como um carmelita, ao pronunciar os votos no quarto do hospital de Salamanca, dando testemunho da esperança na vida eterna e em todos os momentos da sua vida. São riquezas assim que mantêm a nossa igreja de pé, né? Com certeza, testemunho forte. Estar em um lugar em pleno mês vocacional em que 150 estandes têm o objetivo de promover vocações. Nós estamos falando da Cidade da Alegria, um dos pontos mais badalados pelos jovens que participam da JMJ em Lisboa. E para mergulhar em toda essa animação, vamos acompanhar a reportagem de nossos correspondentes Roger Ferrari e André Rosa, que mostram tudo para nós. Do primeiro dia de JMJ até sexta-feira, dia 4, a Juventude Católica tem endereço certo, além dos atos centrais. Localizada no Jardim Vasco da Gama, o portal ao fundo não esconde onde nós estamos, Cidade da Alegria. Neste recinto, os jovens peregrinos poderão encontrar caminhos que os levarão à misericórdia e à reconciliação. Um espaço pensado que compreende a feira vocacional, onde os jovens vão poder estar em contato com diversos movimentos, associações, comunidades e ordens religiosas. Cheguei aqui um pouco menos de uma hora e vejo que é realmente incrível. Caminhando até aqui, há coisas diferentes acontecendo em diferentes idiomas, mas também é a mesma coisa acontecendo, porque em vários idiomas estão todos louvando a Deus. Tem sido uma experiência única, é a primeira vez que a nossa ordem religiosa participa de uma Jornada Mundial da Juventude. Este é o lugar certo para discernir, para descobrir uma vocação. Estamos muito felizes e nos sentimos abençoadas por estar aqui. Dentre os 150 estandes de promoção vocacional, o estande da Canção Nova. E hoje é o nosso primeiro dia de trabalho e a gente já encontrou desde aqueles que não sabem quem é a Canção Nova, não conhecem nada, até aqueles que passam pelo estande e veem e dizem: "Ah, Canção Nova!", seja que conhecem do Brasil ou sejam que conhecem aqui de Portugal. E tem sido uma experiência boa de falar do carisma, de falar do Padre Jonas. Eu, enquanto vocacional da comunidade Canção Nova, começo a perceber assim toda essa variedade, perceber como a nossa igreja ela é linda e rica. E isso me motiva cada vez mais a dar passos para realmente me doar e servir essa igreja que tanto amo. Além da feira vocacional, os peregrinos que aqui buscam essa alegria verdadeira vão sempre encontrar uma capela com Jesus Eucarístico exposto e a face da misericórdia de Deus exposta no sacramento da confissão. Neste Parque do Perdão foram construídos 150 confessionários e um deles acolherá o Papa Francisco, que vai confessar alguns jovens na sexta-feira. Os horários e idiomas disponíveis para as confissões podem ser consultados pelo aplicativo oficial da jornada. Momentos de testemunho, alegria e encontro com Deus. Quem passa pela Cidade da Alegria, com certeza vai ser provocado a olhar para a sua própria vida e a descobrir um caminho como resposta a Deus e ao seu desígnio de amor. Estava tão bom de ver, que pena que acabou, né? Pois é, o coração chega a arder. O Canção Nova Notícias termina aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse noticias.cançãonova.com. Nós encerramos com um pouco mais do que foi esse primeiro dia de JMJ. Boa noite para você. Boa noite.
Estendemos os braços, a pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós, não mais deixarei.